Olá, povo! Sejam muito bem-vindos para o Sou Vaidosa. Eu sou a Chan e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre os estereótipos que são aí estabelecidos a mulheres negras e que precisam sumir, desaparecer da nossa sociedade. Sim, porque desde a tia Anastácia, super gentil sempre, até a Globeleza, mega sensual, sempre disposta, sempre muito sorridente, existe uma série de estereótipos que são estabelecidos e atribuídos a mulheres negras e que afetam diretamente a nossa vida social, profissional e afetiva. Portanto, precisam desaparecer. Eu quero começar falando sobre o mais comum e acho que é o que mais mata também de todos esses estereótipos que existem, que é: mulheres negras não são mais fortes do que qualquer outra mulher. Pelo amor de Deus, gente, quando eu escuto falar isso, que mulher negra é mais forte, me dá um arrepio na espinha. E eu lembro de 3 palavras: James Marion Sims. Esse cidadão, gente, ele foi o pai da ginecologia. Só que pra ele ser o pai da ginecologista, tudo nessa vida tem seu preço, né? Ele comprou mais de 10 escravas. E era nelas que ele realizava seus experimentos, suas operações, testava suas teorias, tudo isso sem anestesia. A gente sabe o nome de 3 que constam nos registros médicos, que é a Nasha, a Betsy e a Lucy. Só na Nasha foram realizadas mais de 30 cirurgias ginecológicas. Todas elas sem anestesia, sendo que isso foi no século XIX e a anestesia a gente já conhece desde o século XVIII. A gente tem exemplos muito presentes hoje em dia também, como as mulheres negras que estão em situação de rua comovem muito menos a população do que as mulheres brancas que estão em situação de rua. Ou mulheres que estão no subemprego ou no trabalho braçal, assim, gera muito menos comoção do que mulheres brancas que estão na mesma situação, né? É de se pensar e bem sobre isso. Primeiro estereótipo aí que a gente precisa repensar muito bem é a nega maluca, ou mulata assanhada, ou a preta fogosa, né? Esse estereótipo, na verdade, começou assim que os europeus começaram a chegar na África. O que eles encontraram por lá? Mulheres com seios à mostra, desnudas muitas vezes. E eles também assistiram a danças africanas, né, daqueles povoados, onde se mexe muito o quadril. E em nenhum momento, acho que passou pela cabeça deles, que aquilo acontecia, porque na África é muito mais quente do que na Europa. E que a relação dos negros africanos com o corpo pode ser diferente do que eles lidam na Europa, justamente porque a religião dos negros lá não tem todas aquelas amarras de culpas do cristianismo naquela época, né? Então eles lidavam com o corpo de um jeito completamente diferente. Não, primeira coisa que eles pensaram era: nossa, elas estão tentando nos seduzir, olha que maravilha, esse monte de mulher aqui. E aí nasceu esse mito. Mais tarde, minha gente, durante já a época da escravidão bem estabelecida, essa visão de que as mulheres negras são mais quentes ou que têm maior apetite sexual servia muitas vezes como justificativa para abusos sexuais ou para estupro, né? Ainda hoje funciona assim. Essa ideia toda de que as negras estão sempre prontas, sempre preparadas, muitas vezes funciona como justificativa para relacionamentos sem compromisso, para abusos sexuais também e para alguns elogios também, que de elogio não tem nada, né? Eu só queria deixar bem claro que tá na hora da gente rever muito bem esse conceito que a mulher negra é sexy, é quente, é extrovertida, sorridente, rebolativa e tá sempre afim, né? Vamos rever isso aí melhor. Segundo estereótipo que a gente precisa derrubar: a empregada preta, ou a amiga preta, ou a babá preta. Ela pode ser velha, pode ser gorda, pode ser escura, e às vezes pode não ser nenhum desse tipo, mas é sempre muito solícita, muito gentil, tem uma habilidade bem específica, ou é muito inteligente, ou sabe muito bem cozinhar, ou sabe muito bem ouvir e dar bons conselhos. Mas uma coisa é certa nisso tudo: ela é cheia de amigos brancos, é usada por eles como exemplo de bom senso, porque ela nunca toca em questões raciais. Assim, muito se falava dela antigamente, que era dito pretos de alma branca, porque eles viviam no meio dos brancos assim e nunca abriam a boca para falar nada sobre questões raciais ou sobre a dificuldade dos seus iguais.
No tempo da escravidão, essas mulheres eram colocadas para servir dentro de casa ou para acompanhar assim, nas suas viagens e tudo assim. Justamente porque elas enfatizavam muito essa questão da lealdade sempre, né, dessas acompanhantes negras. E também porque, devido a esses perfis que eu falei acima, era tido como as negras ali do meio menos atraente para os homens da casa, né? Então eram aquelas que mais poderiam ser utilizadas lá dentro. Ser esse negro com bom senso, esse preto de alma branca, trazia muitos privilégios nesse período escravocrata. E eu ouso dizer que ainda hoje esses negros que não tocam nas questões raciais, ou que não falam sobre isso, ou que simplesmente ignoram, fingem que não percebem, ainda socialmente recebem benefícios. Esse tipo de mulher negra, empregada, babá, assim, são muito valorizados pelo cinema, pela televisão. A primeira mulher negra a ganhar um Oscar foi justamente alguém neste papel. Se não me engano, foi no Vento Levou. Eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar a foto passando dela aqui também. E tá muito presente hoje ainda em livros, em propagandas de televisão, de produtos. E é engraçado que você percebe depois de um tempo que esse estereótipo tá presente ali, mesmo quando a questão racial ainda é mascarada. É muito louco. E o terceiro estereótipo aí que a gente precisa tirar da nossa sociedade é a preta metida e barraqueira. Gente, ela fala alto, ela é irritada, ela é mal-humorada, ela não tá nem aí pro que você pensa. É atribuído que essas mulheres negras são agressivas, são incapazes de amar e incapazes de qualquer gesto de carinho. Aliás, muitos homens negros que preferem se relacionar com mulheres brancas justificam suas preferências a partir desse estereótipo, dizendo que as mulheres brancas são muito mais carinhosas e que as mulheres negras são sempre muito agressivas, nervosas e irritadas. Essas negras, quando eram escravas na fazenda, elas eram presas, castigadas e muitas vezes até mortas. Algumas negras conseguiam ter acesso a alguns confortos quando se relacionavam seriamente ou quando até casavam com homens brancos ou com homens de algumas posses, como foi o caso da nossa querida Chica da Silva. Vai ter uma conversa com cachaça só sobre a Chica da Silva. Fiquem aguardando, se inscrevam aí no canal, fiquem de olho que vai ser imperdível, gente. E muitas vezes essas negras, quando elas entravam em alguma loja, quando elas iam em alguma festa, assim, todo mundo ficava olhando com cara de quem que essa negra pensa que é, pra achar que ela pode estar aqui no meio de nós. E é incrível como ainda hoje, quando a gente vai em bons restaurantes ou entra em alguma loja de grife, assim, muitas vezes a gente recebe esses olhares de o que essa nega metida tá fazendo aqui? Ou quando você chega a algum lugar e pede especificamente por determinada marca, ou faz alguma exigência em relação à tua bebida, assim, rola sempre aquele olhar de nega metida, sabe? Isso é uma herança desse período, gente, onde a visão era quem essa mulher pensa que é pra achar que ela pode exigir alguma coisa, ou quem essa preta pensa que é pra achar que ela pode querer fazer qualquer tipo de exigência, né? Ou reclamar de qualquer coisa mesmo, quando a gente começa a reclamar, e até algumas vezes dá um barraco, né, numa situação de injustiça, né? Essa ideia vem daquele tempo, porque afinal, quem era essa mulher negra pra achar que ela podia reclamar de alguma coisa, que ela tinha algum direito de reclamar? Isso é extremamente silenciador ainda hoje. E não passa de um estereótipo que ainda hoje é muito deflagrado por toda a mídia. Vocês percebem que agora toda novela das 9 tem uma funkeira, barraqueira, ou que muitas vezes em filme a mocinha loira tem a amiga branca que sempre dá um barraco nela. Pois é, gente. E por mais que a gente tente negar, a mídia tem um papel muito importante sobre como as pessoas enxergam todo mundo à sua volta. Eu fiz uma pesquisa com algumas das minhas amigas negras e todas elas afirmaram pra mim que em algum momento da vida se viram forçadas a agir de uma determinada forma que não lhes era natural, com medo de cair em algum desses estereótipos. Assim, eu lembro que eu também, quando eu era pequena, minha mãe, muitas vezes eu sempre gostei de roupa decotada, sempre fui muito sorridente, e muitas vezes a minha mãe virava pra mim e falava: filha, menos, né? Com medo de eu cair em algum desses estereótipos também. Baseado nisso tudo, eu acho que já passou da hora da gente rever assim e acabar com esses estereótipos de uma vez por todas. Porque afinal de contas, gente, mulheres negras deveriam ter o direito de ser mulheres como qualquer outra. Sexy, extrovertida, nerd, sorridente, rebolativa, barraqueira, nervosa, calma, triste, feliz, sorridente.
Enfim, a gente tá pedindo muito. A gente só quer ser lida como qualquer outra mulher, assim, com personalidades individuais e distintas e não por estereótipos. E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Muito obrigada por vocês terem visto até o final. Cliquem em gostei aí pra mim se vocês curtiram. Compartilha esse vídeo aí pros amigos e se inscreve aqui no canal, gente. Vamos ajudar a Preta. E um beijo pra todo mundo. Tchau, até a próxima.